Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos este sábado, dia 25 de fevereiro, com a La Liga, Campeonato Espanhol, onde temos a equipe do Espanhol enfrentando a equipe do Mallorca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Espanhol, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Espanhol é a 13ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Mallorca é a 8ª colocada com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Bundesliga, Campeonato Alemão, temos a equipe do Hoffenheim enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hoffenheim, ela perdeu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela venceu todas suas 5 partidas. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Hoffenheim é a 15ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Borussia Dortmund é a 2ª colocada com 43 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse confronto, fora Borussia Dortmund para vencer. Desliga, Campeonato Alemão, temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Frankfurt. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Frankfurt, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Red Bull Leipzig é a 5ª colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Frankfurt é a 6ª colocada com 38 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Frankfurt. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Leicester enfrentando a equipe do Arsenal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, ela empatou 1, venceu 3 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Leicester é a 14ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Arsenal é a 1ª colocada com 54 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Leicester e 4 vitórias para a equipe do Arsenal. Melhor opção para esse confronto, fora Arsenal para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Cádiz enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cádiz, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, ela perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. No momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Cádiz é a 18ª colocada com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Rayo Vallecano é a 6ª colocada com 34 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Cádiz, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Rayo Vallecano. Melhor opção para esse confronto, empate fora, vitória para a equipe do Rayo Vallecano ou partida terminando empatada. Liga 1, Campeonato Francês, temos a equipe do Angers enfrentando a equipe do Lyon. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Angers, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Angers é a 20ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Lyon é a 9ª colocada com 35 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Angers
e 4 vitórias para a equipe do Lyon. Melhor opção para esse confronto: fora. Lyon para vencer. Campeonato italiano. Temos a equipe do Empoli enfrentando a equipe do Napoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Empoli, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Napoli, ela venceu todas suas 5 partidas. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Empoli é a 12ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Napoli é a primeira colocada com 62 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Empoli e 2 vitórias para a equipe do Napoli. Melhor opção para esse confronto: fora. Napoli para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol. Temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Real Madrid é a 2ª colocada com 51 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid é a 4ª colocada com 41 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Real Madrid, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Atlético de Madrid. Melhores opções para esse confronto: casa. Real Madrid para vencer, pois vive um melhor momento, ou ambas equipes marcam. Premier League, Campeonato Inglês. Temos a equipe do Bournemouth enfrentando a equipe do Manchester City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bournemouth, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Bournemouth é a 17ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester City é a 2ª colocada com 52 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Manchester City. Melhor opção para esse confronto: fora. Manchester City para vencer. Superliga da Grécia. Temos a equipe do Olympiacos enfrentando a equipe do Panathinaikos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Panathinaikos, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato da Grécia, a equipe do Olympiacos é a 3ª colocada com 49 pontos ganhos. E a equipe do Panathinaikos é a 1ª colocada com 54 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Panathinaikos. Ainda o Olympiacos não conseguiu nenhuma vitória, mas dessa vez acredito que pode ser diferente. Melhor opções para esse confronto: casa. Olympiacos para vencer ou partida acima de 1,5. Campeonato holandês. Temos a equipe do AZ enfrentando a equipe do Cambuur. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AZ, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cambuur, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do AZ é a 3ª colocada com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Cambuur é a 18ª colocada com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do AZ e 1 empate. Melhor opção para esse confronto: casa. AZ para vencer. Premier League, Campeonato Inglês. Temos a equipe do Crystal Palace enfrentando a equipe do Liverpool. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crystal Palace, ela perdeu 1 e empatou 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Crystal Palace é a 12ª colocada
com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Liverpool é a oitava colocada com 35 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: nos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Liverpool. Melhores opções para esse confronto: fora, Liverpool para vencer ou partida acima de 1,5. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Real Sociedade. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, ela perdeu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Valência é a 19ª colocada, com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Real Sociedade é a 3ª colocada, com 43 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Valência e 4 empates. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Português, temos a equipe do Vizela enfrentando a equipe do Benfica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vizela, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do Campeonato Português, a equipe do Vizela é a 10ª colocada, com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Benfica é a 1ª colocada, com 56 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Benfica. Melhor opção para esse confronto: fora, Benfica para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Cards versus Raio Valecano, empate fora. AZ versus Cambu, casa. AZ para vencer. Olympiacos versus Panathinaikos, partida acima de 1,5. Empoli versus Napoli, fora. Napoli para vencer. Hoffenheim versus Borussia Dortmund, fora. Borussia Dortmund para vencer. Real Madrid versus Atlético de Madrid, casa. Real Madrid para vencer. Angers versus Lyon, fora. Lyon para vencer. Valência versus Real Sociedade, empate fora. Leicester versus Arsenal, fora. Arsenal para vencer. Vizela versus Benfica, fora. Benfica para vencer.